Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos fazer uma oração para a gente dar continuidade. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite, Senhor, nos trazer até aqui, até a Tua casa, Deus, para que o Senhor, através do Teu poder, do Teu Espírito, possa falar nos nossos corações. Eu peço que o Senhor continue falando a cada um de nós, que Teu Espírito, Senhor, dê a total liberdade em nossos corações e que o Senhor nos livre de toda a obra do diabo, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O título da ministração que eu vou trazer para vocês chama assim: Um Homem de Muita Sorte. Por que um homem de muita sorte? Porque eu me considero um homem de muita sorte. No sentido em que as benignidades de Deus, elas são muitas na minha vida. São imensuráveis. Eu acho que eu não consigo contar. E eu digo sorte porque o significado de sorte é assim, ó: força invencível a que se atribui o rumo e aos diversos acontecimentos da vida. Modo como algo ou alguém termina. Então eu me considero uma pessoa de muita sorte. Porque... E como que eu cheguei nisso? Porque essa semana eu estava conversando com a Janaína de vários assuntos da minha vida, né? Que já aconteceram. Para mim ter chegado até aqui, né? Por tanto favor de Deus ter alcançado na minha vida. Eu sou uma pessoa muito abençoada, muito mesmo. Como o pastor abriu o culto dizendo, Jesus, ele veio para me salvar. Ele a cada dia tem me salvado na minha vida. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. E eu queria que eu vou contar um pouquinho para vocês verem como que eu sou um homem de muita sorte, muito abençoado por Deus. E eu creio que não só eu, porque todos nós, todos que estão aqui, nós somos pessoas de muita sorte. Muita sorte. Eu me considero uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. É claro que eu não estou 100%, eu não estou na perfeição total. Mas eu sei que eu caminhei bastante. Eu glorifico a Deus por isso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías, capítulo 49. A página é 790. Isaías 49. Página 790. O verso 15 diz assim: Pode uma mulher esquecer da sua criança, que mama, que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Esse versículo, ele é um exemplo perfeito na minha vida, porque eu fui adotado com 7 dias de vida. A minha mãe biológica não poderia me ter. Ela me teve, na verdade, ela me teve escondido da mãe dela, porque se eu tivesse nascido e a mãe dela tivesse descobrido, ela teria sido expulsa de casa. E aí a minha mãe biológica me escondeu. Ela me teve escondido e me manteve escondido por 7 dias. E ela saiu procurando algumas pessoas para quem queria uma criança. Louvado seja Deus que eu sou um homem de muita sorte. Deus achou uma pessoa para cuidar de mim. Isso já começa a mostrar para vocês que, como o versículo disse, ainda que uma mãe esqueça, eu não esquecerei. O Senhor não esqueceu de mim.
E eu creio que não tem esquecido de nenhum de nós. E a minha mãe que me criou, que é a minha falecida mãe já, ela me disse que eu cheguei, fazia 7 dias que eu não comia. Eu cheguei na casa dela desnutrido, porque fazia 7 dias que eu não tinha comido, que eu não comia. E ela falou para mim que ela fez uma mamadeira de maisena para mim, porque ela viu que eu estava muito desnutrido e ela sabia que eu tinha que tomar uma coisa mais forte. E ela falou assim que no momento que ela me deu a mamadeira, eu dormi 3 dias sem acordar. Ela achou que eu tinha morrido. Por tanto desnutrição que eu tinha na minha vida, por não ter comido. Mas o Senhor já tinha derramado as benignidades na minha vida. Eu sou um homem de muita sorte. Cresci nessa família. Com 11 anos, meu pai separa da minha mãe. Ele se separou dela. É claro que eu vou contar a minha vida aqui, mas eu sei que pode ser que tem pessoas aqui que teve muito mais dificuldades do que eu. Mas isso não é motivo para a gente glorificar o nome de Deus. Por tantas bênçãos e tantas benignidades que Deus tem dado, tem derramado nas nossas vidas. Porque o fato de eu estar aqui na frente, não tem preço. Não existe preço nenhum. Meu pai separou da minha mãe e ele foi embora. E eu fiquei morando com a minha mãe. Meu pai foi morar em outra cidade e lá ele se casou com outra mulher e teve outra filha. E isso num período de 1 ano, no máximo 2 anos nesse intervalo. Eu dava muito trabalho porque eu não queria saber de estudar, só queria saber de jogar bola. Aí minha mãe ligou para o meu pai e falou assim, ó, vim buscar o Carlinhos, porque o Carlinhos não quer saber de nada. Meu pai me buscou, me levou para morar com ele. Meu pai chegou, eu cheguei na casa da outra família, da esposa dele. Lá eu dei trabalho também. Aí a esposa do meu pai falou assim, ou você escolhe ele ou você escolhe eu. Meu pai falou assim, não, eu escolho ele. Eu fui morar sozinho com meu pai. No período de 1 ano, meu pai faleceu. Ele ficou doente, teve uma infecção intestinal. Ele era hipertenso, fumava muito cigarro. Ele foi para o hospital, em 3 dias ele morreu. A partir desse momento, a minha vida mudou. Porque eu creio que o único assim que dava mais importância para mim era ele. Mas eu sei também que eu tenho motivos, porque eu não fui uma criança santa. Em certos momentos da minha vida eu dei trabalho, eu fui perverso. Mas eu nunca tive exemplo de pai, depois disso, exemplo de mãe, exemplo de família, nunca tive. E isso acarretou muitas coisas na minha vida. Insegurança, medo, orgulho, tantas outras coisas. Mas ainda assim o Senhor estava comigo. Meu pai faleceu, o irmão dele, meu tio, nesse período dos meus 12 anos, quando meu pai morreu, até os 20 anos de idade, eu passei em 4 famílias. Eu passei na casa de 4 famílias, porque ninguém queria. Morei em famílias onde hoje tem integrante do PCC, mas o Senhor me cuidou. Eu nunca mexi com droga, eu nunca mexi com bebida, eu nunca mexi com nada. Porque os desígnios de Deus, ele sempre tem acompanhado a minha vida. Assim como o pastor disse, o Senhor veio para nos salvar, e Deus tem me salvado todo dia. Todo dia Ele tem me salvado. Eu ainda tenho que melhorar muito, mas o Senhor tem me salvado. Como eu conversei com a Janaína essa semana, a Janaína falou, Carlos, as benignidades de Deus na sua vida, elas foram muito grandes. E são muito grandes. A Janaína falou assim, você não conta tudo que você vai contar, porque senão não vai dar tempo. São muitas coisas que eu teria para contar aqui. Mas eu cheguei com 20 anos, eu fui morar com uma outra tia. E eu falei, nesse tempo que eu estava meio largado, eu morei na rua, eu fiquei sozinho, passei dificuldades, mas eu falava para Deus, eu só preciso de uma oportunidade
uma oportunidade. Minha tia me chamou para ir morar com ela, eu cheguei, meu primo fala até hoje. Ele fala que eu sou irmão que ele não teve. Porque eu cheguei lá com a roupa do corpo, sem nada. Hoje eu sou um exemplo para ele. Exemplo para a família da minha tia, que eles me ajudaram muito. E se eu estou aqui também, eu sou grato a eles, porque eles me ajudaram no momento mais difícil da minha vida. Mas mesmo assim, ainda tive muitas dificuldades. Mas a oportunidade que eu tive, eu agarrei e falei, Senhor, eu preciso de uma. O Senhor me deu. Aí meu tio levou para trabalhar com ele e eu fui trabalhar. E aí, nesse tempo, nesse intervalo dos meus 12 até os 20, eu conheci a Cristo. Não como eu conheço hoje, né? Como nós conhecemos hoje. Mas eu conheci a Cristo. Só que eu não pude, devido às minhas dificuldades, eu não podia mais ir na igreja, porque eu não tinha condição. Eu não tinha, às vezes, nem roupa para ir na igreja. Eu morei numa casa de família onde eu dormia num sofá rasgado de 2 lugares. Eu vesti a mesma cueca, lavando ela todo dia, 1 ano. Mas mesmo assim, isso não é motivo para que eu não glorifique o nome de Deus. Porque Deus foi muito bom comigo. Isso acarretou muitas coisas da minha vida. Só que mesmo assim, eu sou um homem de muita sorte. E quando eu cheguei a morar na minha tia, que eu tive a oportunidade, quando eu comecei a ser uma pessoa digna, vamos dizer assim, porque eu tinha trabalho, tinha um lugar para morar, eu falei assim, hoje eu vou voltar para a igreja, eu voltei para a igreja. Eu voltei para Cristo. E eu glorifico muito a Deus, porque nesse tempo todo o Senhor estava comigo. Nesse tempo todo, as benignidades de Deus estavam na minha vida. Tem acompanhado a minha vida. E aí eu cheguei, fui para a igreja, e aí continuei. Mas, como eu disse, eu trouxe para a minha vida muitas coisas que acarretaram, né? Que atrapalham a minha vida até hoje. Que às vezes é a insegurança, é o orgulho, que é o medo. Muitas dessas coisas atrapalharam a minha vida, mas eu tenho vencido. Porque Cristo tem me sustentado e Ele tem me ajudado. Porque eu tenho me disposto. Eu sei que eu ainda estou longe de chegar aonde eu tenho que chegar, mas louvado seja Deus que eu tenho conseguido. E aí, louvado seja Deus porque eu encontrei a Janaína, né? Nesse intervalo eu encontrei a Janaína. E eu fui uma pessoa, como eu disse para vocês, eu não tive exemplo de família, de pai, mas louvado seja Deus porque ainda assim, mesmo sem exemplo de pai, sem exemplo de marido, sem exemplo de família, hoje eu tenho uma família. Quando eu casei com a Janaína, eu tinha vergonha de falar que eu tinha uma família. Hoje eu não tenho vergonha. Por quê? Porque Deus tem derramado as bênçãos dele na minha vida. Eu e a Janaína, no mês que vem, nós vamos fazer 10 anos de casado. E pouco tempo atrás, eu decidi amar ela. Porque eu não amava ela de verdade. Eu decidi, assim como o Senhor diz, maridos amai. Eu decidi amar, porque eu não amava ela. Hoje eu amo ela. Hoje eu amo meus filhos. Eu amo eles. E hoje, a coisa que eu nunca tive, que é uma família. Hoje eu quero que a minha família seja exemplo. Não para as outras pessoas, mas para que Cristo seja glorificado na minha vida. Ele tem que ser glorificado. Porque as famílias aí de fora estão se perdendo. O mundo está se perdendo, as famílias estão se perdendo. E aquilo que eu quero, que Deus faz na minha vida e na minha família, é que o nome dele seja glorificado. Porque o diabo tem destruído as famílias. Assim como ele destruiu a minha no passado. Mas essa ele não vai destruir. E eu decidi que eu decidi amar a Janaína. Tanto que a Janaína
reclamavam de mim que eu não beijava ela. Hoje, eu não saio de casa sem dar um beijo, porque eu decidi amar ela. Eu decidi fazer aquilo que Deus e aquilo que Jesus pede, que a gente tem que amar a nossa família, a gente tem que amar o nosso marido, independente das circunstâncias. Então, eu digo que eu sou um homem de muita sorte, porque hoje o Senhor me deu uma família, porque hoje eu sei que eu sou exemplo para as outras pessoas, porque hoje eu não tenho nenhuma família, principalmente porque quando eu decidi seguir a Cristo, a palavra de Deus, Ele mesmo diz, aquele que não largar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua família por causa de mim, não é de mim. Hoje a única família que eu tenho são eles, somos 4. Eles são minha família. Louvado seja Deus porque eu tenho eles. E eu sou muito grato, e eu digo a Deus, igual eu falei para a Janaína, quantas coisas eu passei para chegar até aqui. E a Janaína falou assim para mim, Carlos, as benignidades de Deus foi muito grande na sua vida. E eu não, como eu disse, eu não tenho exemplo de nada. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que às vezes também não teve exemplo. Mas todos aqui têm Cristo, todos nós temos Cristo. E o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com a nossa família? Como é que nós temos nos portado como sacerdote, como maridos, como pais ou como mães? Como nós temos? Porque não é motivo. Como eu disse, eu tive dificuldades, mas eu sei que tem gente que teve mais dificuldades que eu. Mas as benignidades do Senhor, Ele tem derramado nas nossas vidas. Nós estamos aqui hoje é para glorificar o nome dEle. E o que você tem feito? Você tem glorificado o nome de Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido aquilo que Ele tem te pedido? Você tem feito aquilo que Ele tem feito? A sua família é um exemplo para as outras famílias? Você é exemplo? O que nós temos feito? Por isso que eu digo que eu sou um homem de muita sorte. Eu sou um homem muito abençoado por estar aqui. O Senhor me tirou, como nós lemos aqui no primeiro versículo. A minha mãe esqueceu de mim. Mas Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de mim. E Ele não esqueceu de cada um que está aqui, Ele não esqueceu. Se nós estamos aqui, se cada um aqui está sentado, é porque Deus não esqueceu de nenhum de nós. E muitas bênçãos e muitas benignidades Deus tem derramado nas nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem agora em Jeremias, no capítulo 31, a página é 844. Jeremias 31, o verso 3, diz assim: o Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo, sim, eu te amei, com amor eterno, portanto, com ternura te atraí. É o amor de Deus que nos atrai, porque por nós mesmos nós não amamos a Deus. E como eu disse, pelo amor que Deus tem na minha vida e por tudo que Ele tem feito por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é ser grato a Ele. É ser grato e, principalmente, glorificar o nome dEle. Glorificar o nome dEle por tudo que Ele tem feito. E a gente tem que fazer isso. O maior desejo do meu coração mesmo, hoje, é glorificar o nome de Deus através da minha família. Porque eu não tive uma família. Porque eu não tive exemplo, porque eu não fui ensinado, não fui instruído. Mas Ele tem me ensinado. A cada dia Ele me ensina. A cada dia Ele me mostra onde eu tenho errado. A cada dia Ele me mostra onde eu tenho falhado. Ele fala assim, Carlos, não é assim que você trata o seu marido, não é assim que você trata os seus filhos. A Janaína me corrige, muitas vezes os dois me corrigem, os 2 filhos me corrigem. Só que eu não posso aqui falar de mim, porque vocês têm que perguntar para eles se quando
eu casei com a Janaína e se hoje eu sou uma pessoa melhor? É eles que têm que responder. Mas eu sei que as benignidades de Deus têm sido derramadas na minha vida. Nós temos feito o quê com isso? Nós estamos feito o quê? Será que nós temos desperdiçado? O Senhor tem derramado tanto nas nossas vidas e nós temos feito o quê? Nós não temos nem glorificado o nome dEle, nem exaltado o nome dEle. Os meus amigos, todos eles, muitos amigos mais que tiveram pais, que tiveram família, hoje não tem nada. Muitos estão na droga, muitos estão perdidos, muitos estão na igreja, muitos desperdiçaram. Mas eu não vou desperdiçar. Eu não vou deixar de exaltar a Deus e a minha família. Eu não vou deixar de usar a minha família para exaltar a Deus. E como eu li no versículo, com amor Ele nos atrai. E o Senhor tem nos atraído com o amor dEle. Cada dia mais o Senhor nos atrai com o amor dEle. E nós temos feito o quê? Nós temos feito o quê para Deus? Nós temos rejeitado as benignidades dele, as bênçãos, a sorte, como nós somos homens e mulheres de sorte. Ninguém na cidade de Barretos tem mais sorte que a gente. Nós somos muito abençoados. Agora eu quero que vocês abrem em Romanos capítulo 2. A página é 1286. Romanos 2. Romanos 2, a página 1286, é o verso 4, que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade, e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Com tantas bênçãos, com tantas benignidades que Deus tem derramado, nós temos nos arrependido? Será que nós temos nos arrependido com tantas bênçãos e com tantas benignidades? Eu sei que muitos podem estar falando assim: mas você não sabe o que eu passo. Mas todos nós passamos. Todos nós. E nem por isso Deus deixa de derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Não deixa. O Senhor é fiel em todo o tempo. Eu sou muito grato a Deus porque eu agradeço muito a Deus também pela vida do Leonice, porque o dia que eu cheguei na casa do Leonice, eu bati no portão da casa dela, que a gente foi chamado para ser intercessor. Eu falei assim: Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer nessa casa? Eu falei: meu Pai eterno, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim bater no portão da casa dessa senhora que eu nem sei quem que ela é? Mas quando eu entrei e quando eu saí de lá, Deus falou assim para mim: você nunca sai daqui. E eu fui fiel a Deus até hoje. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela vida dela. A dona Eunice é uma bênção na minha vida. Não só na minha, mas de todos nós. E nós somos pessoas de muita sorte. Nós temos feito o que com isso? Nós temos glorificado a Deus? Nós temos exaltado o nome dele? Se não fosse a dona Eunice, eu não estaria aqui. Se Deus não tivesse falado para mim: não é para você sair nunca de perto dela. Louvado seja Deus que eu estou até hoje eu estou aqui. Porque eu escutei a voz de Deus. Quantas bênçãos, irmãos, Deus tem derramado nas nossas vidas. E nós temos feito o quê? Salmos 89. A página é 662.
Salmos 89. É o verso 1, tá? Diz assim: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre. Com a minha boca farei conhecida a tua fidelidade a todas as gerações. Assim como o salmista disse: cantarei as misericórdias do Senhor para sempre, com a minha boca. É isso que eu tenho desejado. É cantar as bênçãos de Deus na minha vida e glorificar a Deus. Muitas vezes, não precisa ser com as nossas palavras. Muitas vezes, é só com as nossas atitudes que o nome de Deus é glorificado. E é isso que eu quero. Eu falei para Deus que eu quero retribuir a Deus tudo que Ele tem feito na minha vida, através da minha família. Eu sei que a gente ainda está longe, a gente ainda está imperfeito, mas eu vou lutar até o fim, nem que seja a última coisa que eu faço. E o meu desejo é que todos possam fazer isso, porque Deus merece muito mais do que de tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sou um homem de muita sorte. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar uma música que diz: meu tudo. Que é isso que Deus é. Ele é o meu tudo. Hoje Ele é meu tudo.